Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo aqui de maneira online? Vou mergulhar aí na sua história, vou conseguir, portanto, me aprofundar no que está acontecendo aí na sua vida para que, de fato, eu possa te ajudar. É só você acessar o meu site, lá você vai ver as opções de atendimento, pacotes de atendimento, os valores, tudo certinho, está tudo explicadinho lá no meu site, www.andremassolini.com.br. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, me chamo tal, maratonei alguns vídeos seus, resolvi escrever minha história, mas para servir como um exemplo a não ser seguido. Bem, eu casei com 18 anos. O pai dos meus filhos e eu nos conhecemos na escola. Ficamos juntos por 9 anos, mas em meados de 2021 não estávamos bem. Com isso, aquele famoso caso do Facebook, deixei uma brecha, Satanás entrou. Então, conheci um cara e hoje eu paro para refletir. Vejo que eu achei que eu iria ser a salvadora de relacionamentos frustrados dele, pois o dito cujo já teve 2 casamentos e eu acho que eu estava tão carente que ele me deu atenção, me escutava e eu pensei, pronto, encontrei alguém melhor que meu marido. A idiota aqui pensou, vou separar. Pois é, fiz essa merda. No começo, flores. Como sempre, e eu vivia muito em prol da casa e dos pais, do pai, deve ser do pai, né? Dos meus filhos. O vagabundo tinha tempo para sair com amigos, mas sair comigo, para podermos sair da rotina, não tinha. Não, peraí que aqui eu não estou entendendo então. Você se separou ou não do seu marido? Porque veja bem, acho que sim, porque você colocou, pois é, fiz essa merda. Aí você diz, no começo, flores como sempre. Ok, né? Com o atual namorado. Eu vivia muito em prol da casa e do pai dos meus filhos. Aqui você está falando do passado ou você está falando do relacionamento atual? Porque o vagabundo tinha tempo para sair com amigos, mas sair comigo para podermos sair da rotina não tinha. E com esse cara era diferente. Ele chegou a me levar para viajar. Ah, tá. Então ela estava falando do ex-marido mesmo. Ai, que misturou tudo. É passado com presente, tudo junto. Enfim, tá. Chegamos à cogitação de casamento e tudo mais. Não era tão bacana, começando que eu já fiz muito errado de terminar e já comecei um relacionamento. Gente, sério, isso não dá certo. Não é que você terminei e já comecei um relacionamento. Praticamente você começou o relacionamento enquanto estava casada, né, querida? Então não vem querer dar uma maquiada aqui não, que não vai colar. Ai, praticamente eu terminei e já comecei um relacionamento. Ai, começou um relacionamento. Não, você sabe o que você fez. Eu ainda estava presa ao pai dos meus filhos. Digo em manias, jeitos, costumes. Foram 9 anos e depois da separação, a gente realmente conhece a face do parceiro. Pois é, André, eu me encontrei nesse cenário querendo tacar o fogo no mundo, querendo viver e não medindo as consequências de nada. E hoje vejo que meus filhos estavam sofrendo com essas atitudes minhas e que por um momento de surto eu coloquei minha família em risco. O cara 2 é o atual, ele era bem observador. E eu acho que, no fundo, ele não via sinceridade minha por ele. Não via sinceridade minha por ele. Eu não traía. Eu acho que queria mais usá-lo para mostrar para o pai dos meus filhos que eu não estava tão acabada assim e que outro também me via. O cara 2, lógico, não ia fazer o que o pai dos meus filhos fazia. E isso eu tinha consciência. Então eu corri atrás de um serviço, porque afinal fiquei muito tempo em casa, não corri atrás da minha vida financeira. E eu cheguei a sair da minha casa, voltei a morar com meu pai, mas não deu certo, lógico que não dá certo depois que temos nossa casa. Casa de pai e mãe não é mais o mesmo. E esse cara 2, ele é mais velho que eu,
mas em questão de maturidade eu parecia ser mais do que ele. Sei que não vai parecer por eu ter feito essa cagada de separar, achando que outro vai ser melhor. Mentira, homem só muda de nome e endereço. E às vezes é pior do que a gente deixou. Deve ser pior do que aquele que a gente deixou, né? Acho que é isso que ela quis dizer aqui. Isso aqui também não é assim não, viu? Homem só muda de nome, endereço. Não é assim, né, gente? Vamos parar com essa história também, né? Ele trabalha viajando e tinha uma condição financeira boa. Eu incentivei a comprar uma casa, saí da casa dos pais e ele me ajudou muito enquanto estávamos juntos. Ele comprou alguns móveis e eu sempre deixei claro para todos que era dele, ele comprou. Então, em dezembro, ele pediu para eu ficar com os filhos dele por conta de férias. E as crianças queriam estar com o pai. Antes disso, eu e ele estávamos combinando as datas. Gente, é sério, eu não estou entendendo se ela está falando do ex-marido, se ela está falando do atual. Eu estou meio boiando aqui. Faz falta, né, gente, a pessoa às vezes escrever com clareza, né? Faz falta para o entendimento gostoso das coisas, né? É uma pena, viu? Ele vai e pega, antes me atrapalha com meus compromissos que tinha. Detalhe, ele morria de ciúmes do pai dos meus filhos. Eu não podia falar, mas o bonito tinha combinado com a mãe do filho a data sem me comunicar. Aí fomos passar o Réveillon em casa, ele do nada fica com raiva, me deixa sozinha com os meus meninos e os dele, se trancou no quarto. Aí tudo bem. Banquei a compreensiva novamente. Depois desse episódio, eu cheguei nele e disse: olha, meu dinheiro acabou, eu preciso que você me ajude a comprar as coisas que acabaram. Ele disse, tá bom. Só que ele é um tipinho de homem que acha que tudo tem que ser do jeito que ele quer. E esquece que a outra pessoa tem sua opinião. O birrento queria fazer um chupão no meu peito. Eu disse que não. O criança de 34 anos foi dormir com os filhos dele e me deixou sozinha. Então eu não banquei a compreensiva, fiquei firme no meu posicionamento. No outro dia eu levantei, o que tinha para dar de café para a criança eu dei, então fiquei quieta na minha. Ele simplesmente pega a aliança, taca na minha cara e vazou. Pode rir, eu mereço. Eu vou rir disso aqui? Tá doida? Eu me vi pensando em como eu ia fazer. Então consegui dar um jeito, né? Passaram-se uns dias, ele veio conversar, eu joguei na cara mesmo. Disse que ele pregava tanto que queria ser para somar, mas não, na hora de somar vazou. Resumindo, eu pedi para que pegasse as coisas dele e que nunca mais iria voltar a falar com ele. O filho da boa mãe veio e pegou as roupas, só não pegou os móveis. Então eu peguei e desfiz de tudo. Sei que fui infantil, mas eu não quero nem lembrar desse cara. Então, André, comecei a trabalhar a minha mente, percebi que o problema não era meu casamento. Era eu, porque eu estava tão presa em um mundo que eu não enxergava as coisas maravilhosas que eu tinha. Depois que eu mudei e parei de projetar minhas expectativas em cima dos outros, fui atrás de me conhecer, voltar a ter meu amor próprio, eu comecei a ver as coisas por outros ângulos. E sei que, de certa forma, o cara 2, ele também projetou em mim, mas que depois que a paixão passa, enxergamos a real situação. E que hoje eu tenho que aproveitar meus filhos, minha saúde, e que homem não é tudo, nós temos que estar bem com nós mesmos. E o pai dos meus filhos, pois é, ele também teve as aventuras dele, e acho que nós dois estamos com olhos tão voltando para fora, deve ser, olhos tão voltados para fora que não olhamos para dentro. Hoje voltamos, mas como eu propus, não ficar remoendo o passado e fazer diferença no agora. Disse que não podemos esquecer de nós como casal, não deixar sem cuidado. Bom, André, essa é a minha história de uma cagada da vida. Eu resumi, espero que tenha entendido. Na verdade, quero ficar mais de alerta e conselho. Mulheres, vamos olhar para nós, olhar nossas mentes,
Precisamos estar bem para conseguir transmitir o bem para os nossos filhos, amigos e familiares. E com uma boa terapia, começar a identificar algo que nos faz mal. Bom, desculpa os erros de português e tenham. Espero ajudar e servir de exemplo a não ser seguido. É isso então? Quer dizer, então não é para eu refletir sobre a sua história, é só para que a gente tire a lição. Mas, minha querida, veja bem, meu anjo. Isso aqui é o básico, né, anjo? É que você não fez o básico, não fez o arroz e feijão, né? Então, tem coisas que primeiro a gente tem que resolver o que está dentro. Eu sempre falo isso aqui. Às vezes a pessoa acha que separar-se é que a gente está vivendo num mundo imediatista. Então, sabe, é assim, eu já descarto logo. Então, assim, a gente vive nesse mundo imediatista, já vai descartando, ao invés de buscar resolver o que está acontecendo aqui, por que está acontecendo isso. Sabe, antes de sentar e conversar com outra pessoa, eu preciso fazer uma bela de uma análise. Porque às vezes, presta atenção nessa dica. Às vezes, quando eu começo a fazer uma análise do que está acontecendo, sem medo, eu vou analisando, sem orgulho, com humildade. Por vezes eu nem vou precisar chegar e conversar com a outra pessoa. Sabe por quê? Porque em alguns casos eu vou perceber em algumas situações que ali, na verdade, sou eu que estou implicando. E que se eu parasse de implicar com determinada coisa, a coisa ia fluir, a coisa ia funcionar. Sim, gente, porque num relacionamento sempre tem os dois lados. Mas tem situações que é só um que está... Então, repito. Relacionamento sempre tem dos dois lados. Só que às vezes tem uma coisinha que está acontecendo ali que é por causa que um que está encrencando. É um que está fazendo um inferno, está fazendo um auê por causa de uma situaçãozinha ali e o outro não tem muito o que fazer. O outro naquela questão não tem culpa. Então, por vezes, quando a gente com humildade, sabe, faz uma avaliação, avalia. Não é eu assumir culpa que eu não tenho, hein, gente? Cuidado, hein? Não é eu me anular. Não. É eu avaliar e tal. E às vezes eu percebo que se eu mudar o meu jeito ali, talvez as coisas melhorem e eu não tenha nem que conversar com a pessoa. Agora, tem situações que não. Tem situações que as brigas estão acontecendo por causa dos dois. Porque eu tô negligente num aspecto, ele está negligente em outro, a gente entrou naquele relacionamento de competição, parece que um quer atacar mais o outro, que eu quero atacar mais, eu quero atacar mais, estão competindo para ver quem ataca mais. Ou seja, quando entra nesse modo combate, aí, meu bem, ninguém se entende. Porque quando o outro vai falar alguma coisa, por mais que aquilo esteja certo, eu já interpreto como você está me atacando. Então eu já ligo o mecanismo de defesa já. Então eu já não escuto nada do que a pessoa está dizendo, por mais que ela tenha razão. Porque na minha cabeça, a pessoa não tem razão não, ele só quer me atacar mesmo. Então, às vezes a gente tem que, tá vendo? Eu busco resolver o que está dentro. Antes de eu já sair então terminando, já me envolvendo com outra pessoa, tá vendo? Ah, minha relação com o meu marido não está bem. Ah, então deixa eu já encontrar alguém aqui. Ah, ele me tratou melhor, ele me escuta. Oh, Deus santo. É óbvio que a pessoa no começo vai me escutar, gente. Não, aí já ia ser muito ingênuo, né, gente? Aí ia ser muito ingênuo. Porque para e pensa. Qualquer pessoa que você está conhecendo e que ela tenha o mínimo de interesse em você, ela vai te ouvir. A não ser que seja aquele caso que a pessoa, você conheceu ela não tá nem aí pra você porque ela só quer sexo. Tchau. Então esse não vai fazer questão de te ouvir mesmo. Agora, quando a pessoa tem o mínimo de interesse em você, é óbvio que essa pessoa vai passar aí 2, 3 meses super atenta, nossa, super dedicada, super... Então aí, tá vendo? Eu querer achar que o meu casamento tá uma merda e que esse sim é totalmente diferente, meu bem, até o maníaco do parque vai ser diferente. Por isso que eu tô dizendo, às vezes é muita ingenuidade da nossa parte. É falta de senso crítico mesmo. Não, deixa eu entender melhor aqui meu casamento, essas brigas. Nós começamos a nos envolver quando a gente estava no ensino médio ainda. Então, quer dizer,
tinha 17 anos, agora já se passaram 10 anos que estamos juntos, então agora já estamos entrando na vida adulta, né? Mas a gente começou muito jovem junto, então assim, eu não tive outro referencial. Isso que eu estou dizendo que é ter senso crítico, porque senão parece que tá vendo? Nossa, quanta coisa que eu perdi, olha, porque eu poderia ter aproveitado isso, ter aproveitado aquilo, e às vezes, né? Pô, não, é legal a relação com meu marido. Só que aí a gente entra nesse modo também comparação. Entra no modo comparação, meu bem, aí ó, ferrou. Porque aí parece que eu não vivi a vida, porque os outros é que viveram, as amigas é que aproveitaram. Aí é ladeira abaixo. Então tenhamos essa sensibilidade. Vamos analisar e avaliar a nossa relação, o que pode ser feito dentro dela. Será que não tem como consertar isso? O diálogo aberto, um diálogo construtivo, não um diálogo onde um está querendo atacar o outro. Mas aí, né, os dois precisam ter essa disposição também. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá aí o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.